Olá, eu sou o Anderson Gomes e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série Programação Orientada a Objetos com Delphi, falando sobre polimorfismo. Vem comigo! Bem, se você está chegando agora na série e ainda não viu, eu falei sobre polimorfismo conceitualmente na aula 1, então vou deixar aqui nesse card um link para que você possa assistir a aula 1. Lá eu mencionei que polimorfismo é a capacidade que damos às classes filhas de ter um comportamento diferente na classe pai. Porém, também é possível ter polimorfismo dentro da própria classe. Enfim, o polimorfismo é a capacidade de darmos às nossas classes o comportamento diferente para realizar uma determinada atividade, seja dentro dela mesma ou por toda a sua descendência. E na prática, dentro do Delphi, o polimorfismo vai se dar através das diretivas, aquelas que eu mencionei na última aula, que acompanham ali as declarações de métodos. Vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre essas diretivas e como aplicar o polimorfismo. Eu já estou aqui com o meu RadStudio 11 aberto e nós vamos implementar um novo projeto para trazer à tona aí esse conceito do polimorfismo. Eu vou abrir aqui um novo projeto VCL. A gente já dá uma organizada, vamos salvar esse projeto. Capacitação por O. Nova pasta, vamos chamá-lo de aula 8. Vou criar uma pasta aqui para as fontes. Essa unit aqui do formulário, vou chamá-la de view form 1. E o nosso projeto, vamos chamar de trabalhador. Então, nosso projeto basicamente vai consistir em ter uma classe trabalhador e nós aplicaremos o polimorfismo na forma de calcular o salário desse trabalhador. Isso vai dar uma noção legal aí da nossa flexibilidade, ok? Uma outra forma que a gente tem aqui, ó, de adicionar uma unit ao projeto é através do botão direito em cima do projeto, add new e unit. Então tá aqui a estrutura básica de código do Delphi, nós chamamos de unidade, né, de unit. Vamos já salvar para adicionar ela aqui no nosso projeto. Ó. Pasta source, vou chamá-la de classes. Trabalhador. Então está criada a nossa classe, nossa unit, perdão, e vamos criar aqui a nossa classe. Type, class, Ctrl espaço, Enter. Usamos aqui mais uma vez o recurso do Live Template, no qual o Delphi traz para a gente o esqueleto de uma classe prontinha, só para você ir trocando aqui. Nossa classe vai ser a T trabalhador. Nesse momento, é uma classe que não vai herdar de nenhuma classe, ou seja, herda diretamente apenas de TObject, né? Um outro ponto que tem bem legal no Delphi que a gente ainda não utilizou é que através das propriedades você já consegue gerar os campos. Nós vamos usar esse atalho aqui agora para encurtar um pouco esse nosso trabalho de digitação. Então, ó, property salário vai ser do tipo double, ponto e vírgula, shift Ctrl C para complementar. E repare que além dele ter gerado aqui a procedure set salário, né, que responde pelo especificador de escrita da propriedade salário, ele também gerou lá em cima para a gente o campo fSalário. Olha que bacana. Não basta você declarar a propriedade que ela já declara automaticamente o campo, você não precisaria declarar o campo lá. Então está feito aqui essa declaração e aqui vai entrar o nosso foco propriamente dito. Então dentro dessa classe trabalhador nós teremos uma função, né, um método aqui, que vai ser o calcular salário. Esse cara vai retornar um double. E para ele nós vamos passar
alguns parâmetros. Então, lembrando, a função eu tenho palavra reservada function, o nome dessa função, uma lista de parâmetros, o valor do seu retorno e as diretivas. Então a gente vai falar dessas diretivas logo adiante. Então aqui na calcular salário, nós vamos ter, por padrão, um valor base salário mínimo, A, salário mínimo. Que nada mais é do que um double, mas também vamos ter um indexador, que também é um double. Então, está declarado aqui a nossa função calcular salário, que nós entraremos com um argumento para ela, né, um parâmetro, salário mínimo e o indexador. A ideia desse primeiro cálculo é fazer com que nessa nossa função seja calculado o salário do funcionário em salários mínimos, né? Então ganha 2 salários, ganha um salário e meio. Então esse é o formato aqui desse cálculo, ok? Shift Ctrl C para abrir essa implementação. Como resultado dessa função, né? Como resultado, o retorno dessa função, nós teremos a seguinte conta: A, salário mínimo, vezes, deixa eu só refazer aqui, ó, o indexador, vamos botar um A aqui, e aqui um recurso bem legal, ó, eu botei aqui como A indexador, venho com o botão direito e digo Sync Prototypes, ou seja, sincronizar com a assinatura, né? Então, automaticamente ele já corrigiu aqui em cima também. Então vai ser salário mínimo, né, vezes A indexador. Esse é o cálculo inicial para essa nossa função do salário. Nós podemos ter também uma situação em que o nosso trabalhador recebe pelos dias trabalhados. Então vamos criar aqui uma nova função com o nome de calcular salário. Como parâmetro nós vamos passar a dias trabalhados que vai ser do tipo inteiro. Nós não vamos pagar fração de dia, né? Inteiro, na verdade, é integer, né, gente? E vamos ter também o valor base do dia, a valor dia. Vai ser do tipo double. Vamos fechar e isso vai retornar um double. Eu vou dar aqui um Shift Ctrl C. Ele abriu aqui para mim já, para que eu faça essa implementação. Então vamos lá, ó, result igual a dias trabalhado vezes a valor dia. Embora a conta seja a mesma, a ideia é diferente aqui e os parâmetros estão diferentes. Fiquem atentos a isso. Uma eu tenho dois parâmetros double, na outra eu tenho um parâmetro inteiro e um parâmetro double, certo? E repare que por mais que esteja tudo declarado certinho, o compilador está acusando aqui um problema. Vamos conferir aqui na mensagem, ó. Ele colocou uma exclamação e está nos mostrando aqui no structure que eu tenho uma procedure, vamos entender aqui, ó, que precisa ser recarregada. Ela precisa passar por uma sobrecarga. Aqui a gente aplica o conceito de sobrecarga de métodos que se dá através da utilização de diretivas, né? As diretivas que entram aqui. E aí ele está nos pedindo que marquemos esses nossos métodos como sobrecarregados. Então, para que essa compilação funcione, ó, vou dar o compilar aqui. Ele dá para a gente exatamente esse erro, não deixa prosseguir, e aí o que a gente vai fazer? Vai vir aqui na nossa rotina calcular salário
e dizer que ela sofre uma sobrecarga de métodos, overload. Vamos fazer o mesmo na de cima, overload. Perfeito? Então foi feita a sobrecarga de métodos. Repare que agora não existe mais a mensagem e nós podemos compilar essa aplicação, ó, e solicitar a compilação. Compilou com sucesso. Está dizendo apenas ali que não tem declarações publicadas. Vamos tirar, remover aqui então. Ó, compilou. Agora não tenho nem warning mais. Tudo certinho. Beleza? Como é que isso vai se justificar na sua utilização prática? Vamos voltar aqui para o form. Fiz uma pesquisa rápida aqui na internet. O valor do salário mínimo para o ano de 2022, que é quando a gente está fazendo essa gravação, é de R$ 1.212. Então vou vir aqui, ó, vou declarar uma seção de constantes, só para a gente não ter que ficar digitando isso toda hora. Const salário mínimo igual 1212. Com base nesse valor, o valor de referência para um dia de trabalho é de R$ 40,40. Então, valor dia é igual a 40,40. Já vou deixar aqui pronto também o valor de uma hora de trabalho. Quanto seria com base nesse salário mínimo? Valor hora é igual a 5,51. Então eu declarei aqui essas constantes e vamos fazer uso delas na nossa aplicação. No nosso formulário, né, tá aqui na tela, eu vou fazer com que ele tenha à vista, né, faça uso da nossa unit classe trabalhador. Vou adicionar ele aqui na seção Implementation, já que a gente só vai usar na implementação. Então, foi adicionado. Vamos salvar esse projeto. Foi adicionado aqui. E vamos adicionar na tela um botão. Vamos adicionar também um Edit. E vamos implementar no clique desse botão a utilização das nossas funções. Vou declarar aqui uma variável, vai ser L trabalhador CLT do tipo T trabalhador. E aqui o que a gente vai fazer? Vai fazer o uso do polimorfismo na própria classe, que na prática, dentro do Delphi, é feito através da diretiva overload, sobrecarga de métodos. Então vamos lá, ó. L trabalhador CLT recebe T trabalhador.create L trabalhador CLT.salário. Aqui a gente está acionando a propriedade salário, que ela é escrita, né? Quando eu passo um valor para ela aqui assim, ela automaticamente dispara o evento setSalário. E o setSalário, só para a gente lembrar, o que ele pede? Ele pede, cadê o setSalário? Tá aqui, ó, setSalário. Vamos olhar como está esse método setSalário. Ele pede um valor que é do tipo double. Então, quando eu passo algo para ele, eu tenho que passar o parâmetro do tipo double, né? Então, se eu entregar para ele algo que é do tipo double, vai dar certo. Então, o que a gente pode fazer aqui para atribuir o valor do salário desse trabalhador CLT? Vamos chamar a função calcular salário dele mesmo. Então, L trabalhador ponto calcular salário. E aí, qual calcular salário que nós vamos utilizar? Essa primeira que tem um indexador, ou essa que é para um trabalhador que trabalha por dia?
A primeira, que tem um indexador, ou seja, eu tenho um valor de salário mínimo e o número de salários desse trabalhador CLT. Então a gente já definiu aqui, ó, salário mínimo como uma constante. Então vamos lá. Salário mínimo. E o indexador desse nosso trabalhador vai ser que ele recebe um salário e meio. Só para que isso fique melhor representado, né? Vamos colocar aqui, ó, edit1.test recebe L trabalhador CLT ponto salário ponto toString. Vamos executar e ver o resultado dessa nossa aplicação. Então, ó, um salário e meio, certo? Se eu disser que é um salário, tirar esse 0.5 daqui, ao clicar, 1.212, que é o valor de salário mínimo. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar um trabalhador que trabalhe por dia, né? Um diarista. Então, vamos lá. Vou adicionar aqui um edit 2 para que possa estar recebendo o valor desse diarista. Então, vamos lá. Cliquei aqui no botão. Vou adicionar um L trabalhador diário, L trabalhador diário recebe T trabalhador.create ponto salário recebe. Mesma situação, tá, gente? Então ele vai receber um salário, o valor que chegar nesse salário, automaticamente, quando você está atribuindo, chama a procedure setSalário, que tem lá o especificador de escrita para escrever no campo fSalário, enfim, tudo que nós vimos lá conceitualmente. Aqui a gente está indo um pouco mais para a prática, ok? E aqui a gente vai chamar a próprio objeto, que é o trabalhador diário, e chamar a função calcular salário, sendo que esse cara é o carinha que trabalha por dia. Então, nós vamos passar para ele o número de dias trabalhados e o valor do dia. Então, tá aqui, ó, calcular salário, eu passei a segunda, né, função. Aqui a gente vai passar o que ele está nos pedindo, em número de dias trabalhado, vamos confirmar, dias trabalhados, que é um inteiro, e o valor do dia. Então, digamos que esse cara trabalhou por 10 dias. E qual é o valor da diária? Tá aqui, ó, valor dia, 40.40. Para eu não digitar, a gente vai fazer uso daquela constante lá, valor dia. Aqui, tá feito. E vamos colocar esse resultado no edit 2. Edit 2.text recebe L trabalhador diário ponto salário ponto toString. Ok? Vamos executar, salvar o projeto e conferir o resultado. Então, quando eu clico aqui no botão, ó, trabalhador que recebe um salário mínimo, tá aqui, que é o cara da CLT, e o rapaz que trabalhou, né, o nosso trabalhador diário, que trabalhou por 10 dias, recebeu 404. Beleza? Então, só para a gente lembrar, o que nós vimos até aqui em relação a polimorfismo foi como utilizar o polimorfismo dentro da mesma classe. Na prática, dentro do Delphi, isso é atribuído tendo funções de mesmo nome, utilizando a diretiva overload, uma sobrecarga dos nossos métodos. Então nós tivemos aqui o método calcular salário, que foi chamado por diferentes assinaturas de métodos, né? No final das contas, ele é utilizado para calcular o salário, só que você pode passar parâmetros diferentes para essa sobrecarga de métodos efetuar a função do cálculo, tá ok?
Então, basicamente é isso, pessoal. Nós vimos assim, então, overload, sobrecarga de métodos, uma das formas de polimorfismo dentro do Delphi. Essa é a que é aplicada dentro da própria classe. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo para mais e mais pessoas. Te vejo no nosso próximo vídeo aqui na série Programação Orientada a Objetos com Delphi. Até mais!